Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal, com aquelas notícias do dia, né? O Vasco, como eu sempre digo, tem notícia pra caramba todo dia, é um poço sem fim de notícias, né? Vamos falar primeiramente, né, mais uma vez aqui do Aleph Manga, né? O Aleph Manga hoje deu uma entrevista, né, lá pro GE, onde fala do interesse do Vasco, né? Que chegou para ele, um possível interesse do Vasco, que ele ficou muito feliz, que ele já jogava no Volta Redonda e já havia, né, lá atrás o interesse do Vasco. O Vasco demonstrou algum interesse, né, em relação ao futebol dele, elogiou a torcida, né? Aquela coisa que o jogador faz para dar uma cavada, né? Mas disse que o que importa é que está na mão dos representantes dele e que ele espera, né, se não jogar no Vasco, ir para um time da Série A. O grande problema é o seguinte: segundo informações, até agora, quem demonstrou interesse no Aleph Manga foi o Vasco e foi o Remo do Pará. Então, amigo, time da Série A, por enquanto, só o Vasco. O Remo tá o quê? Na Série C? Acho que é C ou D. Acho que é na C que o Remo tá, né? Então, amigo, o Remo ofereceu aí, segundo informações, 150 mil reais para ele jogar lá. Ele não quis. Né? Ele não quis. Então, se vier para o Vasco, né, com certeza esse valor aí mais do que duplica. Vamos aguardar aí. Vai ter muita especulação para acontecer no Vasco, né? Termina campeonato, abre-se janela, vai surgir aí 1,5 milhão de jogadores que provavelmente você nunca ouviu falar, né? Ou imaginava que esse jogador não estava nem mais jogando, ele vai aparecer, né? A outra notícia do dia, e que realmente eu vou dizer a vocês, não me surpreende, tá? É em relação ao nosso amigo, deixa eu colocar na tela aqui, né? O Matheus Carvalho, né? O famoso Cocão, gente. O famoso Cocão. Que, segundo informações que saiu também na Net Vasco, né, o Cocão vem recebendo sondagens, né, de times lá dos Estados Unidos e da Europa. Sinceramente, eu digo que não me surpreende, porque eu vejo que o Cocão realmente tem mercado lá fora. Tá? Quando se fala Europa, evidentemente, não são times da primeira prateleira e muito menos da segunda. Né? Deve ser times aí, né, o tal do... Né, esse que o Eric Marcos foi aí, Ludogorets, né? Esses times aí que a gente, porra, nunca ouviu ou se ouviu, foi uma vez na vida ou tá na morte. Né? E o time lá, e os times dos Estados Unidos, né? Aqueles times também que não vai ser da time de ponta dos Estados Unidos. O fato é que o Vasco comprou ele junto ao Náutico por 500 mil reais. Eu acho que dá para fazer um dinheiro em cima do Cocão. Eu não acredito que o Vasco venda ele por menos de 3 a 4 milhões de reais. Né? Então é uma valorização muito grande. O garoto é um garoto novo, né? Tem vitalidade, tem certa habilidade. Tá? Por isso que eu digo que eu acho que ele tem mercado. Né? E é um jogador que provavelmente, se chegar uma boa proposta, o Vasco vai vender. Primeiro, porque não é toda hora que vai surgir uma boa proposta pelo Cocão. E segundo, porque o Vasco está precisando de dinheiro. Agora, é uma posição que é extremamente carente no elenco do Vasco, que é o primeiro e segundo volante. Hoje a gente conta com quem? Com o Hugo Moura, com o próprio Cocão, com o Sforza e com o Souza, gente. Se é que dá para dizer que a gente conta com o Souza. Então, é uma posição que o Vasco vai precisar trazer pelo menos 2 jogadores. Assim como a zaga, pelo menos 2 jogadores. Agora, jogadores que cheguem para serem titulares. Não adianta trazer jogador meia boca para compor elenco. Para compor elenco nós já temos no plantel, que é o Sforza, que é o próprio Cocão. Né? O Souza ele não serve nem para compor elenco. Né? Então o Vasco vai ter que se movimentar bastante aí, né, nessa janela, já visando o Campeonato Carioca. E lembrando que esse ano que vem, o Campeonato Brasileiro, por conta daquele Super Mundial, o Campeonato Brasileiro começa em março, tá? Então começa bem antes.
Em relação à mesma posição que nós estamos falando aí de volante, né, o Vasco, segundo informações saiu na Net Vasco, o Vasco está tentando um acordo com o Atlético Paranaense em relação ao empréstimo do Hugo Moura. O Vasco não pagou o empréstimo do Hugo Moura, a 777, né? Porque ele veio ainda na época da 777. Então, o valor, né, era R$ 1,5 milhão, né? O valor da cessão temporária do Hugo Moura. Só que esse valor, já com juros e correções, já passa de R$ 1,8 milhão, ou seja, já teve mais R$ 300 mil de juros aí. E se o Vasco quiser comprar, e há uma cláusula no contrato que se ele atingisse metas, e as metas, pasmem, senhores, a meta para comprar o Hugo Moura no contrato é se ele fizesse 2 jogos no Vasco. Porra, isso é meta. Isso é meta que se coloca em algum contrato, contrata um cara e bota lá no contrato, ó, se ele fizer 2 jogos, tu precisa comprar ele. E o valor é R$ 10 milhões. Porra, gente, pelo amor de Deus, cara. Tem certas coisas que não dá para entender dentro do Vasco da Gama. Né? Salário do Hugo Moura, segundo diz, inclusive está na reportagem aqui, é em torno de R$ 150 mil. Eu acho que é um pouco mais. Para mim, essa informação está errada. Segundo informações que eu tenho, o Hugo Moura ganha na faixa em torno de 250 a 300 mil. Agora, pelo que a gente tem no elenco e pelo que o Hugo Moura entrega, eu acho que vale a pena. É um dos poucos que chegaram aí que se identificou bastante com a camisa do Vasco, tem feito boas partidas, tem se virado, tem um problema físico, como vários do elenco do Vasco tem, né? Ele não aguenta também um jogo inteiro, até porque a posição dele ele praticamente joga sozinho ali, corre igual um louco para um lado e para o outro, muitas vezes chegando no ataque, finalizando, fez gol. O fato é que o Vasco, segundo o contrato, vai ter que exercer essa compra dele por R$ 10 milhões, aí cabe agora ao departamento lá, né, comercial, departamento, né, ou seja, o Marcelo Santana, que é o diretor, né, de futebol do Vasco, negociar com o Atlético Paranaense para ver se consegue, né, parcelar essa dívida pagando em suaves prestações. Outra notícia que saiu aqui hoje é de uma possível negociação do Vasco da Gama com o lateral direito e que já jogou de zagueiro também, que está junto com a seleção brasileira, o Danilo, que hoje é a reserva da seleção, tá? As últimas partidas do Danilo na seleção do Brasil foram desastrosas. Jogou realmente muito mal. É um jogador experiente, né, que tem muita bagagem, está no Juventus da Itália, não vai renovar o contrato. E segundo informações, o Vasco tem negociações avançadas com ele, mas o Santos também tem. Tá? O Santos postou uma informação, né, em que estaria negociando também para o retorno do Danilo, né, porque o Danilo saiu do Santos para ganhar o mundo aí. Cara, se me perguntar em relação ao Danilo, cara, eu acho válido por uma questão, por ele jogar também de zagueiro. Tá? Hoje a gente tem o PH e o Puma de lateral direito, né? O PH é o titular, né? O PH é um jogador que, de certa forma, é um jogador regular. Né? Ele dá uma oscilada, como, né, a grande parte do nosso elenco, mas a maioria das partidas o PH joga bem, tem um preparo físico invejável, né? Coisa que o Danilo já não tem mais para atuar como lateral direito. Né? O Danilo já atuou de zagueiro, já atuou de primeiro volante. Né? Então, eu acho válida a contratação nesse sentido, de repente, para colocar ele para jogar não de lateral direito, mas de zagueiro, que é uma posição que ele, né, ou seja, não vai precisar se desgastar tanto fisicamente. Né? Até se ele jogar pelo lado direito ali, fazendo uma dobradinha entre ele e o PH. Vamos ver como é que se desenvolve aí essa negociação com o Danilo e se realmente ele vai pintar aí no Vascão. Né? E sobre a capa do nosso vídeo de hoje, em homenagem ao senhor Ramon Dias, ex-técnico do Vasco da Gama, e que está atualmente no Corinthians, que eu coloquei um verdadeiro imbecil, porque para mim ele é realmente um verdadeiro imbecil.
A declaração, no mínimo infeliz, que ele fez hoje, dada ao GE, comparando Vasco e Corinthians e dizendo que o Corinthians é um clube muito maior do que o Vasco, é de uma imbecilidade sem tamanho. Sem considerar que nós estamos à véspera de um feriado nacional de consciência negra, onde o Vasco foi o primeiro clube a aceitar negros no futebol, só por isso já seria uma declaração infeliz e imbecil. Agora, o seu Ramon Dias, né? Quem é Ramon Dias para poder falar alguma coisa do Vasco da Gama? Um treinador fracassado, um treinador ultrapassado, e eu coloquei aqui na tela para vocês verem os títulos do seu Ramon Dias. Olha aqui, ó, os grandes títulos que ele conquistou na carreira dele. Ele foi 2 vezes campeão lá na Arábia Saudita, um campeonato extremamente difícil, muito disputado. Depois ele ganhou 2 vezes também a Saudi Cup Winner, que também eu nunca vi esse campeonato, mas deve ser um campeonato de dificuldade impressionante, né? Foi uma vez campeão da Libertadores com o River Plate e depois ganhou 7 vezes o campeonato argentino, que também não é essa dificuldade toda, porque tem apenas 3, 4 ou 5 times que disputam ali, né? Desses 7 títulos, ele ganhou 6 com o River Plate e 1 com o São Lourenço, né? Ramon Dias, eu vou te dizer o seguinte, com esse currículo aí que você tem, tu devia era calar sua boca, dobrar a língua para falar do Vasco. Você devia era se sentir honrado por ter tido o Vasco no seu currículo como técnico, porque com certeza você não volta mais. Porque ninguém mais quer você no Vasco da Gama. Não queria antes, não vai querer agora de novo, né? E ele fez isso, não foi à toa, né? Ele sabe que ele não vai ficar no Corinthians. Ele sabe que ao final do Brasileirão, adeus Corinthians. Que jogar para a galera, né? Trazer a galera para o lado dele, né? Porra, mas fez da pior forma possível, Ramon Dias, né? Você não precisa comparar 2 grandes clubes do futebol brasileiro, desmerecendo um para vangloriar o outro, né? Para mim, cara, sinceramente, você é um verdadeiro imbecil. Galera, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e se inscreva lá no Corujão Vascaíno. Até a próxima.